Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 18 de novembro de 2021. Cientistas analisaram tweets e concluíram 2020 foi mesmo uma montanha-russa emocional. Cientistas da Rutgers University Camden, nos Estados Unidos, decidiram analisar os altos e baixos emocionais dos habitantes de New Jersey codificando o conteúdo das publicações do Twitter. O resultado da análise foi claro: 2020 foi uma verdadeira montanha-russa emocional naquele estado norte-americano. Um dos dados mais surpreendentes do estudo, destacados pelo FIS, foi o fato de os residentes de New Jersey terem entrado na pandemia de Covid-19 com otimismo e esperança. Quando Phil Murphy, governador do estado, anunciou em março que a vida seria afetada pelo vírus, o Twitter foi alvo de um ponto alto de emoções positivas. Mas as emoções negativas não tardaram a chegar. Na rede social, estas emoções atingiram o pico em meados de março, ainda no início da pandemia. O intervalo de dias mais infelizes ocorreu, de acordo com o estudo, entre 11 e 13 de março. Nessas datas, soubemos que a pandemia se estava a espalhar e o governador Murphy pediu ações drásticas para conter a doença, disse Dan Hart, professor de estudos infantis e psicologia da Universidade Norte-Americana, em comunicado. Os residentes de New Jersey adaptaram-se rapidamente às novas realidades da vida pandêmica, com os extremos de meados de março a serem silenciados no final do mês. Ainda assim, as emoções negativas expressas no Twitter eram mais comuns em todo o estado do que no mesmo período do ano anterior. À medida que abril e maio avançavam, as esperanças de resolução da pandemia diminuíam e as emoções positivas expressas na plataforma também. O assassinato de George Floyd, no dia 25 de maio, desencadeou emoções fortes em todo o país e, uma semana depois, marcou o segundo pico de emoções negativas em New Jersey. A campanha presidencial também não foi indiferente. Nos dias antes da eleição, as pesquisas revelaram uma preferência nacional consistente por Biden, enquanto que o pensamento conspiratório nos condados republicanos aumentou, como resultado das falsas alegações do ex-presidente Donald Trump de que a fraude eleitoral generalizada seria a única explicação para uma vitória de Biden. Lentamente, os residentes do estado norte-americano recuperaram o equilíbrio emocional. Dezembro de 2020 teve a maior média de emoções positivas expressas no Twitter desde o início da pandemia, o que não é, de todo, uma surpresa, já que o dia de Natal teve as emoções mais positivas do mês. Os investigadores também descobriram que as comunidades mais felizes eram as mais ricas, enquanto que as comunidades com altas taxas de pobreza registraram menos emoções positivas durante o ano na rede social. A investigação revelou ainda que os dias mais felizes tendem a ser a meio do mês. As emoções negativas começam a surgir no final do mês e continuam durante os primeiros dias do início do mês seguinte. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec inclui uma mensagem do Espírito de Verdade, que nos apresenta um roteiro para equilibrar essa montanha-russa emocional que foi detectada em 2020, venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana.
Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não misturem o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além-túmulo, que acreditáveis vazios, vozes vos clamam, irmãos. Nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Marcelo Henrique Pereira escreveu para a revista Reformador de junho de 2020, que o cenário atual nos sirva de inspiração para o exercício não só do raciocínio lógico espírita, na interpretação de tudo o que nele está contido, mas para provocar a necessidade do próprio despertamento interior para as verdades espirituais, concorrendo para a nossa própria melhora de pensamentos, palavras e atitudes, bem como, e mais relevantemente, da minoração das dores por que passam indivíduos e sociedades, em virtude da segregação daqueles, de meios produtivos, riquezas e benefícios, e das modalidades contemporâneas de escravatura física, moral e psicológica que nos aproximam de estágios anteriores, de barbárie e selvageria, em face de que grande parte das coletividades ainda se acha privada do exercício e do desfrute dos mínimos direitos fundamentais da espécie humana, consagrados que foram, a partir de 1948, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Balneário Gaivota, 18 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.